Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 2, Alexandre Rangel. A Princesa Obstinada. Certo rei acreditava que o correto era o que lhe haviam ensinado e aquilo que pensava. Sob muitos aspectos era um homem justo, mas também uma pessoa de ideias limitadas. Um dia, reuniu suas 3 filhas e disse-lhes: tudo o que eu tenho é de vocês, ou será no futuro. Por meu intermédio vieram a este mundo. Minha vontade aqui determina o futuro de vocês e, portanto, o seu destino. Obedientes e persuadidas da verdade enunciada pelo pai, 2 moças concordaram, mas a terceira retrucou. Embora minha posição me obrigue a acatar as leis, não posso acreditar que meu destino deva ser sempre determinado por suas opiniões. Isso é o que veremos, disse o rei. Ordenou que prendessem a jovem numa pequena cela, onde ela penou durante alguns anos. Enquanto isso, o rei e suas 2 filhas submissas dilapidaram bem depressa as riquezas que de outro modo também seriam gastas com a princesa prisioneira. O rei disse para si mesmo: essa moça está encarcerada não por vontade própria, mas sim pela minha. Isso vem provar de maneira cabal para qualquer mentalidade lógica que é minha vontade e não a dela, que está determinando o seu destino. Os habitantes do reino, inteirados da situação de sua princesa, comentaram: ela deve ter feito ou dito algo realmente grave para que um monarca, no qual não descobrimos nenhuma falha, trate assim a sua própria filha, semente viva de seu sangue. Mas ainda não haviam chegado ao ponto de sentir a necessidade de contestar a pretensão do rei de ser sempre justo e correto com todos os seus atos. De tempos em tempos o rei ia visitar a moça, conquanto, pálida e debilitada pelo longo encarceramento, ela se obstinava em sua atitude. Finalmente a paciência do rei chegou a seu derradeiro limite. Seu persistente desafio, disse a filha, só servirá para me aborrecer ainda mais e aparentemente enfraquecerá meus direitos caso você permaneça em seus domínios. Eu poderia matá-la, mas sou magnânimo. Assim, limitar-me-ei a desterrá-la para o deserto que faz divisa com meu reino. É uma região inóspita, povoada somente por animais selvagens e proscritos excêntricos, incapazes de sobreviver em nossa sociedade racional. Ali, logo, descobrirá se pode levar outra existência diferente daquela vivida no seu seio de família, e se ao encontrar, veremos se a preferirá a que conheceu aqui. O decreto real foi prontamente acatado e a princesa conduzida à fronteira do reino. A moça logo se encontrou num território selvagem e que guardava semelhança mínima com o ambiente protetor em que havia crescido, mas bem depressa ela percebeu que uma caverna podia servir de casa, que nozes e frutas provinham tanto de árvores como de pratos de ouro, que o calor provinha do sol. Aquela região tinha um clima e uma maneira de existir próprios. Depois de algum tempo, ela já conseguira organizar sua vida tão bem que obtinha água de mananciais, legumes da terra cultivada e fogo de uma árvore que ardia em chamas. Aqui, murmurou para si própria, a princesa desterrada a uma vida cujos elementos se integram, formando unidade, mas nem individual ou coletivamente obedecem às ordens de meu pai, o rei. Certo dia, um viajante, perdido casualmente, um homem muito rico e ilustre, encontrou a princesa exilada, enamorou-se dela e levou-a para o seu país, onde se casaram. Passado algum tempo, os 2 decidiram voltar ao deserto, onde construíram uma enorme e próspera cidade. Ali, sua sabedoria, recursos próprios e sua fé se expandiram plenamente. Os excêntricos e outros banidos, muitos deles tidos como loucos, harmonizaram-se plena e proveitosamente com aquela existência de múltiplas facetas. A cidade e a campina que a circundavam se tornaram conhecidas em todo o mundo. Em pouco tempo, eclipsara amplamente em progresso e beleza o reino do pai da princesa obstinada. Por decisão unânime da população total, a princesa e seu marido foram escolhidos como soberanos daquele novo reino ideal. Finalmente, o pai da princesa obstinada resolveu conhecer de perto o estranho e misterioso lugar que brotara do antigo deserto povoado, pelo menos em parte pelas criaturas que ele e os que lhe faziam coro desprezavam. Quando de cabeça baixa ele se acercou dos pés do trono, onde o jovem casal estava sentado e ergueu os olhos para encontrar os daquela soberana, cuja fama de justiça, prosperidade e discernimento superava em muitos o seu renome, pôde captar as palavras murmuradas por sua filha. Como pode ver, pai,
Cada homem, cada mulher tem seu próprio destino e fazem sua própria escolha. Perfeito esse texto. E isso aqui vem de encontro, inclusive, com um texto que eu li no outro canal. Acabei de ler aqui no outro canal, O Real Sentido da Vida. E tem um texto aqui que eu fiz a leitura hoje, que é Desvio de Foco. Se vocês tiverem a oportunidade de olhar, vocês vão ver que vai bater um texto com o outro. Aqui o que ela está querendo dizer, né? Que nós somos individuais. Nós podemos ter o nosso pai, a nossa mãe, lógico, né? O seio familiar que nos recebe, que nos acolhe, que nos protege. No entanto, chega um dado momento que você não vai seguir exatamente o que os seus pais orientam. Você tem a sua própria escolha. Você tem o seu destino. Você tem os seus objetivos, que são próprios, que são individuais. Você convive com família, você convive com seus amigos, com o seu meio social, com o seu meio profissional. No entanto, você não é parte, você faz parte daquele meio. Você cresce individualmente, você tem dentro de você algo a ser desenvolvido, mas que é próprio, que é seu e que ninguém vai conseguir barrar, ninguém vai conseguir impedir você de traçar o seu próprio caminho. Às vezes o pai e a mãe quer proibir você de determinada situação. No meu caso, minha mãe queria que eu casasse com um determinado tipo de nível de pessoa, né? Ela queria que eu arrumasse uma pessoa de classe nível médio alto. E eu sempre fui humilde, eu sempre gostei de pessoas mais médio baixo. Eu me sinto melhor com pessoas assim, eu brinco, eu me sinto mais à vontade, eu tenho mais afinidade, né? E quando você fala de situação financeira, não como que eu posso dizer, o ambiente. Não importa para mim se eu estiver sentada numa cadeira, numa almofada, no chão, num sofá confortável, eu me sinto bem de acordo com o acolhimento daquele lugar. E as pessoas que estão dentro da classe média baixa, eu sinto mais acolhimento. Já conheci gente de média alta, né? E que são humildes. Não existe uma regra para isso. E já pessoas que são média baixa, arrotando caviar, comendo arroz e feijão. Também já conheci. Eu estou dizendo assim, a questão de menos materialismo e mais humanidade. Você ser mais humano. Eu gosto disso, eu prefiro isso. Quando eu ia para uma colônia de férias e eu era adolescente, minha mãe ficava no meio do pessoal que era gerente da colônia, que era pessoal da administração da colônia. E eu ia para dentro da cozinha, beliscar, né, a comida das cozinheiras e bater papo com elas. Eu sempre fui assim. Porque é um lado mais humano, mais próximo de mim, né? São escolhas de caminhos diferentes. Isso, em determinado momento, nós batemos de frente uma com a outra, porque ela queria uma coisa para mim e eu queria outra. E quando nós temos um real objetivo, nós vamos atrás do nosso objetivo. E para isso, às vezes, a gente machuca pessoas em nossa volta, como eu machuquei minha mãe, que desejava algo para mim que eu não desejava. E essa obstinação, essa vontade que nós temos, que é a nossa intuição falando alto sobre o nosso objetivo, nosso real objetivo de vida, não tem ninguém que vá fazer a gente impedir, que vai falar, não, você não vai fazer. Você pode trancar a pessoa em 7 chaves, como eu já fui trancada dentro de casa, não podia sair nem para ir na padaria. Mas, quando der uma brecha, você vai encontrar uma saída. E você vai fazer aquilo que você veio a fazer. Porque cada um de nós temos o nosso objetivo, temos a nossa meta. E nós precisamos alcançar ela, custe o que custar. Não vai ser ninguém, nem nada que vai impedir. Essa semana eu tive um contratempo dentro da piscina na hidroginástica. Já tinha acontecido isso há um tempo atrás e essa semana aconteceu novamente. Eu pedi, inclusive, para o pessoal, né? Eu estava vendo que eu estava tendo dificuldade para subir na escada que tem lá na piscina. E eu pedi para o pessoal da escola mudar a escada. Eu vi que eu tinha pesquisado na internet, porque é aquilo, você tem um objetivo, você tem que procurar solução. E a escada que tinha lá na academia é uma escada que ela fica reta assim, perto da parede, né, da borda da piscina. Na hora que eu vou subir, são 3 degraus. Na hora que eu vou subir o primeiro, beleza, que eu dou impulso aqui embaixo no fundo da piscina, vou pro primeiro. No primeiro pro segundo, a minha perna já tá metade dela para fora d'água. Aí eu sinto
já aquela impotência, aquela falta de força para subir para o terceiro degrau. Geralmente tem alguma amiga que está comigo que dá aquele empurrãozinho na minha perna e eu vou para o terceiro degrau. Do terceiro degrau, perto da borda, eu consigo me jogar para fora da piscina, porque eu forço o braço nos dois corrimão que tem um de cada lado. E eles ficam baixo. Só que agora eu pedi para trocar, né? Eu falei, não tá dando certo, porque quando chega no segundo degrau, eu bato meu joelho aqui, e aí a tendência é eu voltar para dentro d'água. Eles trocaram e fizeram assim. Agora eu tenho uma escada assim lá na academia. Então, só que aqui embaixo ficou muito perto do chão. Então eu não sinto nada aqui. Aqui é normal, eu subo o primeiro degrau normal, porque tá bem pertinho do chão. No segundo, eu não tenho problema porque eu tô dentro d'água ainda. No terceiro, eu começo a ter problemas, porque a minha mão fica longe do corrimão e aqui ficou longe da borda. Então, eu não tenho apoio para sair da piscina. E essa semana, infelizmente, aconteceu de eu não conseguir subir o terceiro degrau. Quando eu fui subir o terceiro degrau, só que eu não consegui apoio para sair da borda. Não tive força para sair da borda. Tive que voltar os 3 degraus e ficar lá embaixo, né? Rezando, buscando uma saída, relaxando, porque se ficar nervoso a perna fica mole. E aí, naquele momento, eu falei assim, não, eu vou ter que achar uma outra saída, porque eu preciso fazer o exercício, eu não posso abandonar a hidroginástica. Então, eu vou ter que achar uma saída para aquela na saída da borda da piscina. Isso significa obstinar, né? Você persistir. Você tem um objetivo, você não pode abandonar. Uma outra pessoa no meu lugar, já desde a primeira vez que aconteceu de ficar trancada dentro d'água lá e não conseguir sair, já ia falar assim, não, isso aqui tá arriscado, eu vou parar. Então, se tudo o que acontece na nossa vida, seja o que for, for para impedir a gente de prosseguir, qual é a nossa evolução no meio disso tudo? Então, as coisas acontecem para que a gente evolua, as coisas acontecem para que a gente tenha criatividade, faça a massa cinzenta aqui dentro trabalhar, faça com que a nossa persistência, a nossa fé, a nossa crença, né, se desenvolva, a nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa crença, seja lá o que for dentro de você, de que está faltando, né, desenvolver, as situações vão vir para que você passe por elas. E vai haver impedimentos. Os impedimentos não são para te travar. Os impedimentos são justamente para você achar saídas. Essa princesa, à medida que ela saiu de todo o conforto do lar dela ali, ela já ficou presa, como se fosse um castigo pensar diferente. Ela não se deixou levar. E justamente porque ela não se deixou levar, é que quando ela foi jogada ao deserto, ela não morreu. Ela foi buscando saídas. E as saídas fez com que ela prosperasse. Dentro do processo ensino-aprendizado, é a mesma coisa. O aluno vai se encontrar em diferentes tipos de obstáculos. Vai chegar gente da própria família dele e vai falar assim, eu sou peão. O pai e a mãe vai chegar nele e falar, eu sou peão. E você vai ser peão também. Eu sou ladrão. E você vai para a escola só porque a lei obriga, porque você vai ser ladrão também. Isso a família não pode, de maneira nenhuma, colocar na criança travas. E quando a educação é uma educação eficaz, quando a educação é uma educação séria, ela liberta. Ela é libertadora, porque o ser vai aproveitar aquele momento de conscientização do que ele é, do que ele quer, e ali ele ganha força, ali ele ganha persistência, ele ganha fé nele mesmo e ele ultrapassa todos esses obstáculos. E com a sua criatividade, com o seu desejo de chegar lá no seu objetivo, certamente ele vai ser ainda muito melhor do que aqueles que vieram antes dele, a sua própria família. Então nós temos que ter essa consciência que enquanto educadores nós estamos ali para libertar mentes e não para chegar num aluno e falar assim, você nunca vai ser capaz, porque essa palavra é muito forte. Às vezes ela é desafiadora, o cara que escuta isso fala, você vai ver se eu não sou capaz, mas às vezes você pode matar um aluno com uma fala dessa. Então o professor tem que tomar muito cuidado. Eu escutava muito isso na época da minha formação. O médico, se errar numa cirurgia, ele pode matar o paciente ali na hora. Mas o professor, dependendo do que ele falar dia a dia para o aluno, ele vai matando em conta-gotas. Ele vai matando de pouquinho em pouquinho o aluno. Então nós temos que fazer que o aluno entenda que ele pode, deve e vai
se refazer mediante a família que ele tiver, não importa qual. O aluno é capaz por si só de se desenvolver. Ele vai utilizar as ferramentas que ele tem em volta. Família, sociedade, escola, profissão, mas ele é único e ele é capaz. Então, o professor só tem que fazer o quê? Abrir a mente desse aluno, de que ele seja capaz, porque o resultado vem.